Obrigada, doutor Luizinho. Eu vou ser bem breve, até porque nós precisamos de tempo. Agradecer ao nosso presidente Cefiotes e dizer que foram 8 meses de trabalho iniciados no dia 27 de março. 8 audiências, 24 deputados ao todo, presidente Luizinho, eu como relatora, mas também os nossos agradecimentos ao Marco do PSD de São Paulo, Enéas Reis, Afonso Ram, Eduardo Braide, Miguel Lombardi, Adriana Ventura, Jorge Sola, Eduardo Costa, Célio Silveira, Flávia Moraes, Celina Leão, doutor Frederico, Juscelino Filho, Alexandre Padilha, doutora Soraya Manato, Pinheirinho, Pedro Westphalen, Irã Gonçalves, doutor Zacarias Calil, Tereza Nelma, Santini e doutor Jaziel, o nosso muito obrigada. Foram mais de 50 profissionais que tiveram nessas audiências, dentre instituições, sociedades civis, enfim, foi um trabalho realmente com bastante dedicação. Vamos, então, para o diagnóstico do trabalho, do grupo de trabalho. A atenção básica deve ser a prioridade de todos os sistemas de saúde pública, porém não se pode negligenciar os serviços especializados, porque uma parte dos casos vai precisar dos mesmos, algumas vezes com urgência. Entretanto, este setor SUS tem enfrentado uma crise de grandes proporções. O que tem se visto é uma piora progressiva no acesso a estes procedimentos com aumento da desigualdade. A regra dos 60 dias para início do tratamento de câncer, instituída pela Lei de 12.732, de 22 de novembro de 2012, evidenciou essa situação ao ser constatado que seu cumprimento não tem sido possível na metade dos casos. Ademais, as filas para consultas e procedimentos têm atingido níveis alarmantes e inaceitáveis. Em um estudo realizado em 2007, quase 1 milhão de pessoas aguardavam por cirurgia eletiva no SUS, com alguns casos de espera por mais de 10 meses. Com esse atraso, até mesmo doenças relativamente simples, como hérnia inguinal, colestite, porém, desenvolveram complicações, trazendo risco aos pacientes e custos ainda mais maiores para o sistema. Como consequência dessa desassistência, tem aumentado a judicialização da saúde, já que parte dos usuários acaba procurando a justiça para atendimento dessas demandas. Essa realidade distorce o sistema, priorizando o acesso às pessoas que têm acesso facilitado ao judiciário. Uma pesquisa recente mostrou que boa parte dos usuários beneficiados pelas decisões judiciais em saúde possuem condições socioeconômicas acima da média, o que agrava a situação, pois, dessa forma, há o deslocamento de recursos que garante que atenderiam os mais necessitados para atendimento de poucos. Vários fatores podem ser apontados como motivos para essa crise. Listamos a seguir os principais problemas apontados pelos especialistas ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho. Desvalorização dos valores referidos na tabela. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a tabela SUS teve uma defasagem nos valores de 80% em média entre 2008 e 2014. O subfinanciamento crônico do SUS tem dificultado a realização de ajustes em diversos serviços, incluindo os de média e alta complexidade. Essa situação foi agravada pela emenda constitucional de número 95, que estabeleceu um novo regime fiscal, limitando o aumento de despesas públicas. A desvalorização da tabela de referência gera efeitos da ponta, com o baixo interesse de iniciativa privada em participar do SUS. Alguns entes federativos fazem complementação financeira de valores, o que pode avaliar o problema, porém comprometer o orçamento local. Adicionalmente, essa falta de atualização da tabela SUS tem servido para uma redução progressiva na participação do governo federal no financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade. Essa diminuição tem comprometido o orçamento dos entes federativos e tem dificultado o acesso da população aos serviços de saúde especializados. Outro item, complementação de valores suficiente ou incapacidade de complementação. O SICTAP estabelece valores relativos à competência federal e financiamento, ou seja, aquele montante associado a um procedimento se refere a quanto a União repassará para o ente federativo responsável pela gestão do mesmo, o que não significa que o prestador de serviço de saúde deverá receber apenas aquele valor. Em alguns estados e municípios ocorre a complementação da tabela para que o serviço fique mais atrativo para a iniciativa privada. Entretanto, em muitos casos, os gestores desconhecem essa possibilidade. Em outros órgãos de controle, têm questionado este complemento, apesar do mesmo ser permitido pelas portarias do Ministério da Saúde, talvez por falta de especificação clara nos papéis de cada gestor.
Entretanto, em alguns casos, o próprio ente federativo não tem capacidade para fazer complementação por ter baixa ou nenhuma arrecadação. Nessas cidades, as transferências federais são a principal fonte de recursos para a saúde pública, não sendo possível aplicar mais nos procedimentos de média e alta complexidade. Listagem de procedimentos extensa e desatualizada. A chamada tabela SUS, hoje inserida pelo SICTAP, encontra-se mal organizada em alguns aspectos. Há um excesso de itens, o que dificulta a sua atualização e estimula a acumulação de códigos por parte dos prestadores. Ademais, falta uma hierarquização dos serviços, sendo possíveis, por vezes, partir direto para a ação de alta complexidade, sem a realização das etapas protocolares esperadas. Outra questão é a dificuldade em se inserir novos procedimentos, ainda que já estejam aplicados em muitas localidades. Aplicação inadequada de incentivos e do teto MAC. A proposta de pagamentos via incentivos federais tem méritos por ser uma alternativa ao modelo de pagamento por cada serviço. Pay per service. Entretanto, o que se é observado é um retorno não compatível com os investimentos efeitos e a falta de controle da produção. Da forma como está estruturado hoje, o incentivo permite a transferência de recursos em um montante elevado, porém mantendo-se dificuldade no acesso e sem haver verificação da efetividade ou da qualidade. Da mesma forma, as transferências por meio da modalidade teto MAC são feitas sem o controle adequado na produção, o que pode levar a desigualdades. Ou seja, alguns entes federativos podem ter uma demanda superior ao teto, precisando adicionar grande montante de recursos próprios, enquanto outros nem estar produzindo o que foi contratado anteriormente. Falta de transparência da oferta ou da demanda por procedimentos. A falta de transparência quanto às filas de espera é um problema muito relevante. Sem essa informação, o sistema fica sujeito a manipulações, além de impedir cobranças por parte dos órgãos de controle da sociedade. Sem estes casos, os pacientes vivem por anos a ansiedade aguardando por suas vagas, enquanto que a sociedade não toma conhecimento da situação. Sistema lento e ineficaz de habilitação de prestadores. Ainda que a tabela esteja defasada, diversos profissionais e hospitais têm interesse em participar do SUS. Para se oficializar essa parceria, são feitos contratos e convênios depois da habilitação do serviço. Entretanto, neste ponto, ocorre um gargalo burocrático que prejudica milhares de pessoas. A habilitação realizada pelo Ministério da Saúde não segue prazos transparentes, o que permite um atraso crônico nesses processos, ainda que todas as condições técnicas tenham sido cumpridas. Retenção de repasse por entes federativos ou estabelecimentos. Mesmo após as dificuldades relativas a habilitações e ao baixo valor recebido em alguns prestadores, ainda enfrentam o atraso dos repasses de seus pagamentos. Nos termos da portaria de consolidação de número 6, de 28 de setembro de 2017, o pagamento deve ser feito em até 5 dias após o recebimento do repasse federal. Norma que não vem sendo cumprida em muitos casos. Na prática, seu descumprimento se equipara com a retenção de salários, com agravante do que o ente federativo já recebeu os recursos federais em dia. Ineficiência e falta de transparência da atenção especializada. O desperdício de recursos devido à ineficiência, porém, contribui para comprometer a oferta de serviços da atenção especializada. É comum a repetição desnecessária de exames complementares e muitos nem têm seu resultado retirado pelo paciente. A informatização do SUS é um avanço, porém não chegou adequadamente para a maioria da população brasileira. A partir disso, a integração com a saúde privada seria muito bem-vinda, já que muitos usuários do SUS utilizam serviços particulares eventualmente. Ademais, faltam dados confiáveis sobre a real situação da média e alta complexidade, o que dificulta a avaliação de detecção de problemas, além do planejamento. Lentidão em situações cuja urgência é necessária. Em certas situações, a demora para a realização de exames ou procedimentos pode ser a diferença entre a cura total e a morte dos pacientes. As deficiências da atenção especializada levam a sucessivos atrasos que poderiam ser evitados com melhorias na gestão e na distribuição de recursos. Isso ficou bastante claro a partir das conclusões de autoria realizada pelo TCU, como foco no diagnóstico de câncer, cujos achados foram citados em sessão anterior. A demora média de 6 meses para o diagnóstico da doença é inadmissível. Longas filas para atendimento e sobrecarga dos serviços. Como citado anteriormente, em 2017, quase 1 milhão de pessoas aguardavam por cirurgias eletivas no SUS.
com alguns casos de espera por mais de 10 anos. Essa situação é compatível com o atendimento dos princípios fundamentais e compromete as chances de recuperação dos pacientes. A escassez de recursos é sempre o principal argumento para que o Ministério da Saúde não faça uma efetiva atualização e modernização da tabela SUS. Entretanto, apesar das longas filas cirúrgicas e da superlotação nos hospitais estarem frequentemente na mídia, o Ministério não se movimenta para a revisão do conjunto de incentivos e dos recursos alocados nas redes temáticas, que infelizmente não conseguiram efetivamente reduzir o nível de desassistência da nossa população. A ausência de participação dos prestadores nas comissões de pactuação e na contratualização. Outro problema apontado por palestrantes desse GT é a falta de participação de prestadores de serviços de saúde nas comissões de pactualização e na contratualização das entidades. Então, aqueles que irão prestar os serviços geralmente não têm fala nas reuniões de definição das políticas de saúde. Conclusão e propostas do grupo de trabalho. Com base nos problemas apontados pelo GT Tabela SUS, desenvolveu indicações e o projeto de lei anexos com o intuito de motivar uma reforma profunda no sistema de remuneração de prestadores de serviços de saúde que atuam na participação complementar. O projeto pretende alterar a lei de número 8.080, de 19 de setembro de 1990, para estabelecer parâmetros de transparência, habilitação de prestadores e remuneração de serviços realizados no Sistema Único de Saúde, alterar a lei de número 1079, de 10 de abril de 1950, e o decreto-lei de número 201, de 27 de fevereiro de 1967, para tornar crime a responsabilidade da falta de repasse de recursos recebidos para o pagamento de serviços de saúde, além de dar outras providências. Dentre as medidas propostas, listamos: criação do prazo para análise de pedidos de habilitação de serviços de saúde no SUS, padronização de processos de serviços da tabela SUS, com classificações adotadas na iniciativa privada, como CBH-PM e na saúde suplementar. Revisão periódica da tabela com a participação de entidades representativas, prestadores e profissionais de saúde. Atualização anual de valores na tabela com base no Índice Nacional de Preço do Consumidor, IPCA. Critérios para estabelecimento de valores e remuneração da tabela. Possibilidade de atualização de modelos de remuneração baseados no valor, desempenho, qualidade, necessidade de aumento de oferta. Retirada de procedimentos estratégicos do teto de transferência, retornando-os para o FAEC. Estabelecimento de lei da possibilidade de municípios, estados, Distrito Federal, que complementarem os valores na tabela SUS. Possibilidade da criação de parcelas adicionais com diferenciação regional, considerando a oferta de serviços e a capacidade de entes federativos de complementarem os valores da tabela SUS. Exigência de transparência e controle e qualidade de produção de serviços remunerados por incentivos globais ou pelo teto MAC. Exigência de transparência nas filas de consultas e procedimentos. Prazo legal para o pagamento de prestadores de serviços de saúde, contato a partir de recebimento das transferências e definição de crime de responsabilidade relativo ao não repasse de parcelas de honorários do prazo definido. A indicação anexa aborda os mesmos temas, sugerindo ao Ministério da Saúde que proceda com a modernização do sistema, incluindo a utilização da CBH-PM como base para uma nova tabela hierárquica. Ademais, propomos a este Ministério que efetuem reajuste imediato nos valores previstos para os procedimentos de diagnóstico de câncer, com base nos achados do TCU. Trata-se de um tema de altíssima relevância para a população brasileira e para o futuro do nosso Sistema Único de Saúde, que tem enfrentado muitos desafios na gestão de serviços de média e alta complexidade. Entendemos que as inovações propostas pelo grupo de trabalho podem modernizar o financiamento da atenção especializada, aumentando o acesso e beneficiando milhões de usuários. Considerando a complexidade desse grupo, propomos ainda a manutenção do funcionamento deste grupo de trabalho em 2020, a fim de se realizar o acompanhamento das ações do Ministério da Saúde, tanto no atendimento às recomendações do Tribunal de Contas, o TCU, quanto à aplicação das sugestões e propostas apresentadas pelo GT da tabela SUS. Presidente coordenador, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, para os mais íntimos, doutor Luizinho, e como relatora, a deputada Silvia Cristina. Espero que mesmo nessa correria vocês tenham entendido, até porque tem outras propostas e nós precisamos caminhar, porque na próxima semana já teremos a última, a última semana de trabalhos aqui nessa comissão. Muito obrigada.
Em discussão, passa a palavra a deputada Patrícia Ferraz. Presidente, muito obrigada. Obrigada a todos por me receberem aqui nessa casa. Parabéns, deputada, pelo relatório. Eu, como única deputada dentista, me sinto muito honrada